Quando você fala em offshore, você fala, meu Deus, mas isso não é pra mim. Depende. Depende muito do... E não só de quantidade de patrimônio. Eu sempre pergunto para o cliente, o que você quer? Uhum. E para quem você quer deixar o seu legado? É aqui no Brasil que você quer deixar? Você, de fato, você quer ir embora do Brasil? Porque, assim, a gente sabe que a moeda forte é o dólar, que a reserva mundial é em dólar, que dificilmente o dólar vai deixar de ser o protagonista do mundo, mas, né? Então, enfim. Mas a gente sabe que isso é uma realidade que, pelo menos para a próxima década, ela ainda vai prevalecer. Pode ser que existam outras moedas que se igualem e tal. Acho difícil, mas... Sim. Pensando no que o cliente quer e no planejamento de vida dele, entra muito a questão de, beleza, a tua empresa é a tua empresa, a tua pessoa física é a tua pessoa física, a tua pessoa física ela precisa estar forte para você começar a pensar em ter algo lá fora? Depende. Às vezes uma pessoa física aqui dentro do Brasil ela é enfraquecida. Sim. Até por o cenário de insegurança jurídica que a gente tem, até pelo cenário de instabilidade econômica que a gente tem. Então, muitas vezes, começar lá fora em moeda forte é até melhor do que começar aqui no Brasil. Uhum. Ah, mas a minha PJ tá aqui. Tudo bem, você precisa fazer um planejamento estratégico, você precisa, inclusive, ter um modelo de negócio que te permita fisicamente estar em outros lugares. Ou, não, eu quero ter um investimento no Brasil porque eu quero ter uma reserva em dólar porque faz sentido para mim ter uma moeda forte. Esses são os casos que eu mais gosto, que vêm da maturidade, porque você já tá não pronto patrimonialmente. Mentalmente, entendendo a escolha que você está fazendo. Ah, mas o Brasil, ele só é seguro para o brasileiro porque ele entende o cenário brasileiro. Porque para qualquer outro lugar do mundo, se você entende o que acontece no Brasil é o lugar mais inseguro que tem. Então é melhor você deixar... Se a segurança que você está procurando não é aqui. Tudo bem que onde tem problema tem muito dinheiro, né? Mas a gente sabe que, falando de segurança, não. Então, o meu intuito é porque eu quero deixar algo para os meus filhos. Tá, então se você quer deixar algo para os seus filhos, talvez a gente pensar num trust, com trustee, seja a melhor opção. Uhum. Não, vamos fazer um offshore porque faz sentido, porque a gente vai fazer investimentos em determinado lugar, etc. Às vezes não é Estados Unidos, às vezes o cara pretende... Hoje em dia a gente tem muito cliente que tem negócios junto aos Emirados Árabes, então a gente precisa entender outra coisa. Na escolha, principalmente, de estabelecimento de um offshore, o que a gente precisa considerar? Cenário político, sempre. Gente, não existe isso de que política não importa para o cenário econômico e para a empresa. É mentira isso. A gente precisa entender o cenário político-econômico de um país para tomar uma decisão de onde a gente vai estabelecer a nossa empresa. Sim. Simples assim. Então, se não importasse, as empresas que precisam exportar para os Estados Unidos e não ficaram de fora do tarifaço, não estariam sendo totalmente atingidas. Então, isso é utópico. Achar que não importa o que está acontecendo no cenário político-econômico de um país é querer flertar com a alienação total e flertar com o comodismo. Porque, assim, você vai perder, muitas vezes, para a inflação. Porque você não está nem olhando isso. Então, a gente precisa entender qual é a motivação do cliente sair do Brasil ou implantar. Porque, assim, gente, não vamos também ser leviano aqui. Tem muita gente que precisa simplesmente tirar o patrimônio do Brasil por questões fraudulentas. E aí a gente precisa avaliar se isso... você vai fazer esse serviço ou não, se esse serviço compensa ou não, enfim. Então, o Brasil, ele tem endurecido muitas leis de offshore, ele tem tido a tributação do offshore. A tributação segue, sim, para um caminho de globalização de tributo. Então, essa coisa de que em tal lugar ou em tal lugar vale mais a pena porque é paraíso fiscal, funciona. Mas, ao meu ver, isso vai ter um prazo limitado dos lugares conhecidos, tá? Porque aí entra essa questão da instabilidade política. Porque existem muitos países que são paraísos fiscais, mas, como tem uma questão político-religiosa muito envolvida, traz instabilidade. E isso você precisa trazer para o seu cliente. Sim. Então, os Estados Unidos é um terreno mais conhecido, é uma cultura mais forte, onde a gente entende melhor, é uma língua muito melhor, e porque a língua global também, e porque a maioria das pessoas fala, então o entendimento, o inglês é mais fácil. Até isso a gente tem que levar em consideração do cliente. A gente coloca muitos clientes que não falam inglês no Banco do Brasil, por exemplo, das Américas, que não tem nada a ver com o Banco do Brasil daqui. Sim. Mas é bom, porque esse cliente tem alguém com atendimento em português. E muitas vezes esse cara não fala inglês, nunca nem falou. Então, são tantas variáveis que às vezes a gente acha que não importam, mas que importam e muito. Bia, eu quero ter uma offshore porque eu quero ir para um paraíso fiscal. Ok, eu detesto tributo. Então, o teu país talvez não seja nem os Estados Unidos. Dependendo, né? Sim. A tua offshore nem tem que estar lá.
Ou, dependendo do estado, sim. Mas, assim, o planejamento estratégico, por exemplo, eu tenho um cliente que ele tem um monomotor que chega até o Uruguai. Então, para ele, vale muito mais a pena ter uma off no Uruguai do que nos Estados Unidos, por exemplo, ou em BVI. Porque para ele tá longe, ele quer ter contato, ele quer... Enfim, então, existem muitas variáveis dentro de um planejamento sucessório que a gente tem que levar em consideração. É um cara que está com apetite para risco? Vamos, então, para um lugar mais arriscado, porém com melhores opções de investimento? Eu tenho tipos de conta que eu abro em outros países que são conta investimento, outras contas que eu não posso nem mexer. Então, tudo depende muito de qual é o objetivo final daquele cliente, principalmente quando ele não estiver mais aqui. Sim. No planejamento sucessório. Agora, abertura de offshore, etc., também depende muito do modelo de negócio dele e para onde ele quer ir. Sim. Vou tentar colocar um caso mais simples, assim, para a gente tentar pegar uma ideia aqui. Uma pessoa tem empresa dele no Brasil, tá dando resultado, paga seus impostos certinho, só que ele quer diversificar e ele começa a fazer investimento nos Estados Unidos, começa a adquirir alguns imóveis nos Estados Unidos e ele tem uma fonte de renda aqui, começa a trazer para o patrimônio pessoal, Para pessoa física. Pessoa física. E na pessoa física, ele está fazendo um investimento, por exemplo, em imóveis nos Estados Unidos. Para isso, ele por exemplo, já abriu uma hold patrimonial. Então, assim, é interessante ter uma Normalmente, para ter o imóvel BVI. nos Estados Unidos, o mínimo que ele já tem uma LLC lá e já colocou os imóveis na LLC, né? Como é que você vê isso para essa pessoa que está começando, né? A gente tem muitos clientes que vão investir pela primeira vez e aí faz isso, Tá, né? maravilha. Eu gosto muito da ideia, até porque a gente tem a questão da tributação dos Estados Unidos não ser regressiva, né? Isso é maravilhoso. A alta carga tributária dos Estados Unidos, ela existe? Ela existe também. É uma ilusão falar que não tem. Mas a gente tem estados que são melhores. Delaware era um exemplo disso, a gente sabe. Enfim, isso é uma estratégia muito conhecida. O que me agrada na questão Estados Unidos é que, por exemplo, no Brasil hoje, a locação de imóveis, vamos fazer como rendimento, né? O imóvel, acredito, a grande público de vocês é o cara que vai lá não só necessariamente para morar, mas ter uma renda de aluguel daquele imóvel que ele compra, correto? Sim. Correto. No Valorização Brasil, também e tal. Exatamente. Outra, cenário econômico muito mais estável, né? Enfim, né? Todas essas variáveis sendo consideradas. Hoje, o Brasil, qual seria a minha orientação para essa pessoa? Vá mesmo. Porque a tributação sobre a locação no Brasil muito provavelmente vai aumentar.